Olá, costureirinhas, sejam então muito bem-vindas a mais uma aula de costura criativa. Como eu disse no vídeo da apresentação, hoje nós vamos costurar aqui o nosso amigo, o Alce Mateus. O Alce Mateus é um bonequinho articulado, os bracitos mexem e as perninhas também estão móveis. E é um boneco muito divertido de fazer porque nós vamos usar algumas técnicas diferentes das habituais bonecas. Ou seja, vamos usar uma técnica que vai permitir com que a cabeça fique como se tivesse 3D, ou seja, tem uns cortes específicos para dar volume na cabeça. Vamos reciclar malhas, camisolas, o que houver aí por casa, e vamos também aprender assim uma técnica, aprender entre aspas, se calhar vocês até já sabem, mas vamos relembrar como podemos envelhecer os tecidinhos e dar assim um aspecto mais rústico e patusco a um simples tecido de algodão. Agora vamos rever as medidas que vocês vão ter aí em PDF, mas não custa nada. Vamos revê-las todas e ver o que é necessário para fazer este projeto. E então vamos precisar para o corpo de 2 vezes o tecido de pano cru de 32 cm por 22. Eu utilizei um pano cru mesmo rústico, pano de algodão daquele mais rústico que vocês encontrarem, para dar este aspecto de bonequinho vintage, bonequinho envelhecido. Portanto, vão precisar para o corpo 2 vezes. As medidas vão estar aí no PDF. Vamos precisar também do mesmo tecido para os braços. Vamos precisar para as hastes também de 2 vezes 27 por 16 e vai ser neste tecido que vamos então aplicar a técnica de envelhecer o tecido e de fazer com que ele fique com um ar bem amarrotadito. Mais, vamos precisar também de 4 vezes estes retângulozinhos também de pano cru, tudo igual, até agora tudo igual, o mesmo pano que escolherem para o corpo será para os bracinhos e será para os pés do alce. Depois temos as pernas, que vocês vão precisar de 4 tiras para as pernas. Esta tem 27 por 7, vocês podem pôr pernas mais curtinhas ou mais compridas, depende, imaginem que é para pôr numa prateleira, querem pernocas compridas a cair, também podem aumentar. Eu escolhi risquinhas, eu acho que fica bem. Tem que ter o cuidado sempre de saber que quando vão fazer alguma peça com risquinhas, ao cortar, como vamos precisar de 4, vocês tentem cortar de forma a que depois possam nas costurar paralelas, está bem? Para ficar certinho depois na costura. Ou seja, não tentem aproveitar tecido e cortar uma mais acima, uma mais abaixo, não vai resultar. Fica bonitinho, não custa nada, cortem paralelas para que as riscas fiquem certinhas. Vamos precisar também do tecido para as orelhinhas do nosso Mateus e vamos precisar de 2 retângulos. As medidas vocês têm, como eu já referi no PDF, mas eu aconselho a que num dos retângulos vocês coloquem uma entretela fininha. Não precisa de ser muito forte, é só para dar um bocadinho de estrutura à orelha, está bem? Num só lado, porque este pedacinho vai permitir fazer as 2 orelhas. Depois vamos precisar de um retângulo. Eu escolhi de tecido, se as meninas souberem fazer crochê ou malha, se quiserem fazer o cachecol do Mateus de malha ou crochê também fica um amor. Eu escolhi de tecido para o cachecol e o macacão ou as jardineiras do Mateus. Aqui no exemplo nós temos malha, que é uma camisola reciclada, que é uma ideia que eu vos posso dar, que às vezes temos tanta casaco, camisolas das crianças que já não servem. O avesso está perfeito e a malha também se costura. Não precisamos estar a fazer os macacões, as roupinhas de crochê. Não é preciso. Vamos cortar, vamos desmanchar a camisola, aproveitar o avesso da malha, que é igualmente bonito, e vamos fazer uma roupinha para os nossos bonecos, para as bonequinhas, neste caso para o Mateus. Mas também podem fazer em fazenda. No exemplo, nós vamos fazê-lo numa fazenda de algodão, algo que seja leve. Não escolham o tecido da roupinha do Mateus, um tecido que arme, porque vamos querer fazer com que o macacão fique fluido, porque ele fica com este aspecto assim de caidinho, portanto não pode ser um tecido com muita estrutura. A malha é perfeita, a fazenda de algodão fininha também fica perfeita. Neste caso,
vamos fazer é fazenda, mas como eu disse, olha, eu até tenho aqui para vos mostrar assim um pedaço de uma camisola em que o direito pode até já estar assim meio gasto, mas o avesso fica perfeito e faz uma roupinha linda, como aqui o alce Mateus. E agora vamos começar a costurar, pode ser? Bora lá! Vamos lá iniciar então o nosso Mateus. A primeira coisa que vocês vão ter que fazer é retirar os moldes que estão aí em PDF, imprimir e tentar passá-los para uma cartolina, assim, ou um papel assim bem mais forte. É muito mais fácil quando vocês fazem isso, o risco fica muito mais certo e vai facilitar o trabalho. Os primeiros moldes que vocês vão necessitar para a primeira etapa do Mateus vai ser o molde do corpo e o molde do braço, tá bom? Recortem-nos e vamos passar para o tecido. Vamos então passar o molde, escolham o lado que vocês preferirem. Eu, honestamente, a maior parte das vezes adoro os avessos dos tecidos para ficarem como direitos, ou seja, eu acabo por riscar no direito e é no direito que eu costuro para aproveitar o avesso para fora, porque é mais rústico. Neste caso eu gosto assim, mas vocês façam como entenderem, direito com direito ou avesso com avesso. Unam os dois tecidos que são correspondentes ao corpo. Vocês, ao passar o molde, já deram estes cortes que está no molde, é para retirar, não é para ficar em papel, é para retirar, e vão com a caneta fantasma riscar todo o molde. Tenham em atenção, como eu já disse noutros vídeos aula, tenham atenção às canetas fantasma que escolhem. As canetas fantasma muito escuras podem ter tendência a voltar a aparecer o risco, porque isto na verdade não é bem fantasma, é um fantasminha assim maroto que de vez em quando aparece. E estas canetas, quando apanham diferenças grandes de temperatura, o risco pode voltar a aparecer, o que no caso dos bonequinhos é chato, voltar a ver-se o risquinho. Se for no azul muito escuro, fica difícil voltar a aparecer o risquinho. Ela desaparece com o calor, mas imaginem que está um dia muito frio, o risco poderá aparecer ou não. Passam, fazem a mesma coisa com o braço, com os bracitos, passam também. Aqui não importa a posição, pode ser os dois na mesma posição. A dar o corte é que vai haver uma ligeira diferença. E agora, no caso dos braços, vamos costurar aqui, diretamente assim como está. No caso do corpo, vamos pegar na nossa tesoura de recorte e como temos estes cortes que vão ter que ser costurados, que é o que vai permitir que o alce tenha volume na cabeça, estes cortes vão ter que ser costurados previamente. Portanto, eu vou precisar de recortar todo o alce, todo o corpo do alce, com uma margem de segurança para poder costurar aqueles cortes. Eu corto assim, com esta margem. Não precisa ser muito grande, porque vocês vão costurar pelo risco, na verdade. Mas esta margem permite-me ir costurar estes cortes. Vamos lá, então, recortar. Uma vez tudo recortado, vocês vão aqui a estas duas pinças e nós vamos cortar. A ver-se o risco, fica o risco a ver-se. E vamos retirar e agora sim vamos costurá-lo. Paramos aqui, continuamos. Voltamos a parar. Abrem uma e outra, de um lado
outro. Unem as costuras, assim, estão unidinhas, e vamos costurar. Ele é pequenino, parece difícil, mas vocês vão ver que é fácil. Com a medida do calcador, sempre com a medida do calcador, ou seja, vocês vão costurar para dentro do risco. Rematem e voltem a rematar. Vão repetir na mesma pinça a mesma coisa. Abrem a costura, que eu deixei bem pequenininhas, vocês podem deixar um bocadinho maior e depois cortar se quiserem, é mais fácil. Unam aqui as costuras de forma que fique bem centradinhas, uma e outra. Estiquem o pano e vamos costurar a segunda pinça. Os bracinhos, a mesma coisa, vamos costurar tudo em redor, não deixam abertura, que eu já explico a fase seguinte. Temos os nossos braços costurados, vamos recortar com a medida de segurança, que vocês já sabem, quem faz bonequinhos sabe que é muito importante ter sempre esta medida de segurança. Se por acaso vocês não tiverem esta tesourinha de picotes, não desesperem, cortem com a tesoura normal e depois nos redondinhos dão uns pequeninos cortes em V. Resulta na mesma, é igual. Mas quem gosta de bonecos tem que ter esta tesourita. Vamos lá recortar os braços para que os possam virar, porque como eles estão todos costurados e como vão ser articulados, vamos precisar de os cortar para virar. Como é que nós fazemos? Eles têm a mesma posição, nós vamos virar assim. Um vira para um lado, outro vira para o outro. Eu tenho aqui até este, assim, igual. As mãozinhas viradas uma para a outra. E onde é que vocês vão fazer um pequenino corte? Aqui, no topo, não encostadinho, que é para que depois consigam encher, assim, um e outro. Com o abre-casas, com uma tesoura fininha, vocês dão um corte só num dos tecidos, tá bem? Não apanham o de baixo, só apanham um dos tecidos para que possam, para que se possa virar os braços e começarmos a encher. Tudo recortado com a margem de segurança, os bracinhos já estão aqui marcados de um lado e do outro, como eu expliquei anteriormente, e agora vamos com o desmanchador, aquele abre-casas, o desmancha pontinhos, com cuidado, agarrar só. Eu vou até virar para esta câmera para que vocês possam ver melhor, só num tecido, não apanham este, não apanham o outro, não é? Só mesmo o tecido. Fazem a mesma coisa nos dois. E depois vamos virar e ir àquela tarefa que vocês adoram. Vamos encher, mas antes de virar, vamos virar o nosso Mateus. Eu aqui com o meu auxiliar para virar, mas aqueles vira-bonecas também ajuda. Virar, passar assim nas costurinhas para ficar todo certinho. Com os braços, o truque para virar qualquer peça estreitinha, meninas, nunca é vir aqui a tentar virá-lo pela abertura. Exatamente o contrário. Vamos à parte mais longe da peça. Vamos aqui ao final do bracinho, abrir assim, com o virador de bonecas, com o cabo de um pincel, de um lápis, seja lá o que for que vos ajude, vocês vão assim e vira de uma vez, porque se nós tentarmos virar do lado da abertura é muito mais difícil, é bem mais fácil ir ao ponto mais longe da abertura, tá bem? É o pulo do gato, como dizem as meninas brasileiras. O pulo do gato é esse mesmo.
Vamos virar os dois bracinhos e depois vamos começar o enchimento. Ok, está virado. Enchimento. Muito. Não encham mal os bonecos, por favor. É assim que eles ficam com muitas ruguinhas e não ficam nada bonitos. Abusem no enchimento, abusem na fibra. Isto tudo o meu Alce Mateus vai levar. Se calhar até mais. Vamos começar pelo focinho, pôr tipo uma bolinha no focinho, empurrar. Se tiverem um enchedor de bonecas, mais fácil ainda. Estes são meus, da Anitta Catita. Quem estiver na Europa pode me pedir, porque eu tenho. É bem mais fácil. As meninas brasileiras podem comprar aí, porque vocês têm muito. Empurramos. E a primeira parte é mesmo o focinho do alce, porque o focinho convém ficar bem durinho, bem rijo, tá bem? Portanto, não poupem no enchimento, porque realmente os bonequinhos, para ficarem bonitos, é assim mesmo, é bem cheios, bem durinhos. E o alce leva muito. Vamos lá! O nosso alce está cheio, bem durinho, como eu vos disse. Convém aqui, pelo menos a parte do pescoço, estar assim, bem durinha. Agora coloquei só uns alfinetes para o enchimento não fugir. Os braços também estão cheios e eu agora vou só acabar de os fechar, aquele corte. Pode ser fechar assim de uma maneira simples, não precisam de estar com ponto invisível, porque tudo isto vai ficar escondido. É mesmo só o suficiente para fechar a abertura, está bem? Escondem a linha por algures para um lado qualquer, cortam e temos o nosso alce e os nossos dois bracinhos prontos. E agora vamos às pernas. Na fase seguinte, que é esta agora de fazer as pernas do Alce Mateus, nós vamos precisar então das duas tiras de tecido ou às riscas ou com qualquer outro padrão que compõe as perninhas e dos tecidos de pano cru, dos 4 tecidos de pano cru para fazer o pé. Retirem o molde está completo, ele tem aquela divisão que separa o pé da perna para que depois vocês possam, quando estiverem a fazer a marcação no tecido, saibam onde é que têm que colocar a risquinha, que vai ser em cima da costura que divide um do outro. Mas agora aqui nós vamos ter que virar um para um lado, outro para o outro, tal e qual como se fosse as mãozinhas, para dar o corte nas mãozinhas, ou seja, o excedente vai estar virado para este lado e este para este lado, porque se tivesse para este, se fizéssemos igual, e depois não iria bater certo os pés. Portanto, vão ser cozidos assim, aqui. Tentem costurar aqui com a mesma margem, de um lado e do outro. Estão a ver, este já está costurado. Eu vou agora costurar este para que se possa depois abrir, unir direito com direito e passar o desenho. Estão costuradas, vão repetir isto nas duas partes, para ficarmos nas 4 partes, para ficarmos com as duas perninhas. E aquilo que eu estava a dizer há bocadinho é isto. Agora, abram a costura e tenham em atenção agora, se escolherem um padrão às riscas, estão a ver da risca estar assim, certinha. Alfinetem para que a risca fique certinha e só depois disso é que vocês vão colocar aqui o risquinho na costura, assim, vão passar o risco todo à volta. Eu aqui aconselho, no meu caso vai ter que ser preciso se calhar uma caneta mais escura, mas ou então vou só riscar aqui no bege, mas é para riscar tudo à volta e costurar tudo, excepto aqui a abertura da perna do nosso alce, tudo costurado, costura aberta, linhas paralelas, as risquinhas paralelas, alfinetem no meio para que não fuja e costurem tudo em redor.
Estão costuradas as pernocas do alce, retiramos todo o excesso assim em redor, nos redondinhos. Deem assim mais um picotadozinho, atenção para não ir à costura, deem assim mais um picotado e está prontinho a virar. Mais uma vez, vamos aqui à parte mais longe da abertura para virar a peça e vamos virar o pé e a perna do Mateus. Cá está. O enchimento do pé do Mateus e da perna é só mesmo o pé, está bem? Só vamos encher aqui a patinha. Ele não tem as pernas cheias, que é para ficarem assim bem maleáveis e bem molinhas. Portanto, vamos fazer uma bolinha de enchimento. Deixa eu buscar aqui e vamos empurrá-la com o nosso enchedor de bonecas. Empurrar até ao pezinho e vamos encher o pé assim a ficar durinho, mas só mesmo até aqui, é esta linha do pé. A perna não leva enchimento. Vamos lá. Os pezinhos estão cheios, como eu disse, só mesmo o pezito, um e outro. E agora eu quero que vocês fechem a abertura das patinhas aqui, das pernocas e das patas. Para quê? Porque se fecharem esta abertura é bem mais fácil depois costurá-las dentro do corpo do alce. Isto vale para tudo. Vale para as bonequinhas, vale para qualquer perna que seja dentro do corpo. Se vocês a fecharem primeiro, vai ser bem mais fácil alinhar dentro do corpo, neste caso do alce. Para alinhar, neste caso, aqui nós vamos, a patinha é assim, vai ser assim ao meio. Ou seja, eu não vou juntar as costuras assim, porque ele não funciona assim. Tá bem? Eu vou juntar assim. Costura aqui com costura e vou passar aqui uma costurinha simples, porque ela vai ficar dentro do corpo do alce. Para agora facilitar o trabalho, nós empurramos um bocadinho o enchimento para dentro, dobramos assim uma pequenina dobra, também para dentro, e vamos alfinetar assim, bem mais atrás. Reparem, algures por aqui. Vamos alfinetar. Para quê? Para ser mais fácil agora eu ter espaço de manobra para colocar as pernas cá dentro, uma e outra. Elas colocam-se costuradas, elas colocam-se unidas. Olha, estão a ver isto? O tamanho é o certinho para as duas. São unidas uma à outra. Mas assim deixa-me esta margem de trabalho, porque se eu não pusesse estes alfinetes, o enchimento tem tendência a dificultar-nos o trabalho. Assim, com os alfinetes, ficamos aqui com uma margem para trabalhar, que fica bem mais fácil costurar, até porque há máquinas que não gostam muito da altura dos bonecos, da altura que faz o enchimento nos bonecos, e depois este processo pode se tornar um bocadinho difícil. Assim eu julgo que vai ser mais fácil para vocês, porque agora é só colocar aqui, aqui. Se quiserem alfinetar, também podem alfinetar e depois retirar os alfinetes quando estiverem a costurar. Um e outro aqui ao lado. Assim, vamos passar agora uma costurinha reta daqui para aqui. As pernocas estão aqui encostadinhas, a um lado e ao outro, temos o tecidinho virado e vamos começar a costurar, sempre a rematar. Rematamos novamente e temos o nosso Mateus com pernocas. O nosso Mateus já tem pernocas, estão costuradas, vamos colocá-lo aqui em modo de espera e vamos para as orelhas. As orelhas vocês vão retirar o molde, hão de reparar que ela é ligeiramente diferente de um lado e do outro, mas como os tecidos que vamos fazer a orelha é igual da parte da frente ou da parte de trás,
a forma como vocês riscam no tecido não é importante. Depois é importante a forma como costuram à cabeça, porque ela realmente tem uma ligeira curvatura diferente que vai dar ali uma expressão ao Mateus assim mais patusca. Então o que é que nós precisamos? Dos 2 retângulos de tecido escolhido, a cor que vocês escolheram para as orelhinhas do alce. Eu aconselho, como eu disse, pôr a entretela num dos lados, coloca a entretela num dos lados para dar estrutura, unir os tecidos direito com direito, regrinha da costura e riscar as 2 orelhas aqui nos tecidos, um e outro, com a caneta fantasma novamente. Depois é só costurar, deixando em aberto a parte de baixo. Vamos lá costurar orelhas. Vamos riscar. Eu aqui usei uma caneta fantasma um pouquinho mais escura. Vamos passar a costura em cima do risco, deixando em aberto aqui e aqui. Vamos lá. As orelhas estão costuradas e deixem-me relembrar aqui uma coisa que eu esqueci de dizer. É assim, no caso dos tecidos escuros, convém adequarmos a linha à cor do tecido. Eu aqui não o faço porque no vídeo aula eu já reparei que se eu utilizar as cores às cores do tecido, as linhas às cores do tecido, nem sempre é perceptível da forma como eu quero que seja para vocês. Portanto, neste caso eu costurei com linha branca, mas não, vocês vão costurar com a linha da cor do tecido, para ficar mais bonito, para que se tiver que haver um enchimento, isto em qualquer peça, vamos tentar sempre adequar as linhas à cor dos tecidos que estamos a costurar. Aqui a nível de vídeo aula é importante ser branco, porque se eu estivesse a costurar neste bordô, neste vermelho escuro, vocês nem iam ver a costura. Mas aí em casa não, por favor, utilizem a linha da cor do tecido. O que é que vamos fazer agora? Vamos recortar novamente com aquela margenzinha de segurança, novamente com a tesourinha dos picotes ou com a tesoura normal e a dar aqueles pequeninos recortes e virar as orelhas para o direito. Esta orelha do alce Mateus não leva enchimento, ela tem só a estrutura da entretela. É só mesmo recortar e virar. Depois preciso que arranjem uma agulha e uma linha da cor do vosso pano cru para podermos costurar as orelhas exatamente aqui em cima dos cortes que foram dados. Eu vou utilizar depois a outra câmera para que vocês possam ver bem ao pormenor como se cose as orelhas. Vamos virar aqui a abertura da orelha, viram um pouquinho para dentro, cerca assim de meio centímetro, fica assim, vocês puxam para dentro, com o dedo ajeitam. E onde é que nós vamos costurá-las? Nós vamos costurá-las, como vocês podem ver aqui neste meu que já costurei. A curvazinha mais acentuada é virada uma para um lado, outra para o outro. Ela fica assim, uma para um lado, outra para o outro. Onde? Aqui, nesta costura, com pontinho visível. Vocês, se quiserem, podem medir. Eu até vos posso dizer. E depois, nas notas em PDF, eu posso incluir estas distâncias, mas reparem, ela está a 2,5 cm da costura, é onde começa a orelha. Da costura central, na pinça, medem 2,5 cm, marcam e costuram a orelha com pontinho invisível, para um lado e para o outro. Mas não se esqueçam de virar a orelha para dentro para ficar o remate feito e que seja assim, como eu estava a dizer,
uma curvinha para um lado, outra curvinha para o outro, para dar este aspecto malandreco ao nosso alce Mateus. E se parássemos de costurar e fôssemos fazer um bolo? Acho que vamos fazer um bolo, porque vamos precisar de maisena para o próximo passo. Mas não é para fazer bolo, não senhora. É para fazer o tal tingimento que eu preciso para as hastes do Mateus. O Mateus quer umas hastes assim bem rústicas, bem enrugadinhas, bem envelhecidas, e nem sempre se consegue os tecidos envelhecidos que nós queremos e nos tons que nós queremos. Então, vamos pegar em pano cru normal, o tal pano cru com as medidas que vocês têm aí. Vamos passar também o molde das hastes para a cartolina, mas antes disso, e convém que seja feito mesmo antes, ou seja, isto provavelmente será a primeira parte que vocês vão fazer de todo este processo, porque vamos ter que dar tempo que seque. E o que é que nós vamos fazer? Vamos diluir 2 colheres de maisena em água, e depois vamos fazer um chá preto bem forte. Utilizem 1, 2 saquetas, porque às vezes há chá preto que não tinge muito, mas façam assim um chá preto bem forte, aquele bem escurinho. Façam o chá preto, acrescentem a maisena diluída ao chá preto e mergulhem bem amarrotadinho, assim, bem amarrotadinho, mergulhem o tecido no chá preto. Deixem atuar assim umas 2 horinhas até ficar frio. Depois retirem os tecidos do chá preto, espremam sempre a apertar. Eu quero que vocês façam isto e que os estendam assim, bem amachucadinhos, está bem? Que vão ter este resultado depois de secos. Vão ter um pano tingido, áspero, ou seja, com estrutura, e assim com esta cor envelhecida lindinha, que poderia ser mais escura ou não, depende do gosto. Eu quis assim porque depois vou dar uns toques ali de cor com uma tinta, mas é assim que eu faço o tingimento dos tecidos. Há quem utilize café, eu julgo que eu não gosto muito, porque além de deixar um pouquinho de cheiro, não é que eu não gosto do cheiro de café, porque eu adoro café, mas o boneco fica com cheirinho a café. Se gostarem, olha, é uma sugestão, mas faço chá preto, porque o chá preto não tem cheiro e fica realmente bom, fica com uma cor bonita. Portanto, depois disto, bem estendido, bem amarrotado, bem seco, o que é que nós vamos fazer? Vamos unir, sem esticar, sem passar a ferro. Já não precisamos da maisena, não fizemos bolo, mas para a próxima fazemos um doce. Nunca se sabe, eu posso fazer, também sei, não sou lá muito boa cozinheira, mas às vezes também faço. Vamos unir, assim, sem esticar muito, unir os paninhos. Vamos passar o molde das hastes. Vamos costurar tudo em volta e vamos virar. Sempre a mesma tarefa, estes bonecos. Vamos? Costuramos as alças. Estamos agora no processo de as virar. Deixem eu lembrar uma coisinha, vocês riscaram as alças com a caneta fantasma, certo? A caneta fantasma sai com o ferro, mas não queremos passar as hastes a ferro. Então o que é que vocês fazem? Depois de costurado e depois de recortado as hastes com a tal margem de segurança, passem o secador, que sai o risquinho na mesma e não tira o efeito amarrotado aqui às hastes. Aqui o enchedor de boneca também ajuda muito nesta parte. E agora eu quero que vocês façam aqui nas hastes um ligeiro enchimento. Reparem que o Mateus não tem assim as hastes muito duras. É assim só um ligeiro enchimento. Vão colocando e vão vendo até de forma a que fiquem macias. Façam pequenas bolinhas. Vão com o enchedor de bonecas primeiro ali às pontinhas das hastes, que é bem mais fácil, porque depois a parte grande é fácil
de encher, só assim as pontinhas das hastes é que são mais difíceis. Vamos assim, vou apressar a coisa, volto já com elas já quase cheias, quase prontas, para vos mostrar então como é que eu ainda vou envelhecer mais o tecido, para ficar ainda mais patusco e mais rústico. Até já! As hastes do nosso Mateus estão assim semi-cheias, como eu quero, com as pontinhas cheias, mas o resto bem molinho. Esta parte que está aqui e está a mais, não está a mais, é para virar para dentro. Nós vamos virar aqui para dentro, de forma a ficar assim, toda viradinha. Vão costurá-la ou vão colar com cola quente ou cola de tecido, tanto faz, porque depois ela vai ser costurada na cabeça do nosso Mateus, portanto eu só preciso que virem a abertura para dentro assim. E agora vamos envelhecer um pouquinho mais com o quê? Aqueles carimbos pequeninos que vocês muitas usam para o scrapbooking. Há de todas as cores. Eu gosto muito de um castanho, assim escurinho, mas o dourado também não fica mal e vocês podem fazer ou com dourado ou com castanho. Com um pincelinho vão molhando aqui no carimbo. E onde é que vocês vão dar assim o envelhecimento? Assim nas extremidades. Vão passando assim nas extremidades, umas partes mais escurinhas. Sem grande regra, não metam muita regra porque não é necessário muita regra, só assim, nas pontinhas, vamos fazendo assim, dar umas pinceladas, fica assim com um ar bem tosco. Como viram, o tecido já ficou menos amarrotado só de ser um bocadinho cheio, portanto não queremos mesmo nunca passá-lo a ferro, está bem? Dar este ar de velhinho ao nosso Mateus. Ele não gosta de ser chamado velho, mas eu acho que ele fica bem mais bonitinho com este ar envelhecido. Sim. Fazem-no por todo e reservam as hastes, porque a seguir vamos fazer a roupinha do Mateus e o cachecol. Temos quase um Mateus feito. Vamos agora fazer a roupita do nosso Mateus. Como eu disse no início, vocês podem reciclar malhas, podem reciclar camisolas. No caso de reciclarem as malhas, se as malhas estiverem em perfeito estado do lado direito, utilizem o lado direito e vão riscar o molde, claro, do avesso, não é? Mas se por acaso elas já estão assim meio gastas ou com alguns fiozinhos puxados do lado direito, vocês vão usar o avesso, portanto vão riscar desta vez no direito, riscam o molde no direito e o que é que vai ser visto? É o avesso, a roupinha que vai ser vista é o lado avesso, que geralmente nas malhas está sempre novo. Eu vou fazer de fazenda, escolhi a fazenda, porque aqui o Mateus já tem o exemplo de como funciona a malha e agora vou-lhes explicar como é que funciona a fazenda, que é exatamente igual, direito com direito, as medidas que vocês encontram aí, unem as fazendas, retiram o molde, passam o molde, ele tem esta aberturazinha aqui, vocês recortam-na e vamos passar para a fazenda. Eu já cortei assim, bem, quase à continha, vou só riscar. E vamos costurar. Não costuramos a abertura das pernas, nem o topo. Ou seja, não vamos costurar nem esta parte, nem esta parte. Esta parte aqui vamos costurar, ela vai estar riscada e o calcador passa ao lado do risco para dar margem, está bem?
Ou seja, vocês vão fazer este risquinho, mas a distância entre as pernas é pouca, não é? Então, como é pouca, vocês vão costurar com o calcador ao lado do risco, o que vai dar uma margenzinha maior para ter espaço entre pernas, para o gancho ficar um pouquinho mais largo, certo? Aberto aqui e aberto aqui. Só riscar, só costurar. Não esqueçam de utilizar a linha da mesma cor da fazenda ou da malha que estão a utilizar. Para a aula não ficar muito longa, para vocês não acharem que eu sou uma chatica, então é assim, o macacão já está feito, super fácil, seguir o molde, costurar as laterais, costurar o gancho e depois recortar o excesso, virar para o direito, vestir no nosso Mateus. Aqui no topo vocês vão virar um pedacinho da fazenda para dentro, com linha da mesma cor, vão fazer um ponto franzido miudinho e apertar aqui no pescoço, rematem atrás, podem agarrar mesmo o macacão aqui à peça em si, assim ele não desce, não foge. Aqui nas pernocas, exatamente a mesma coisa, viram um pedacinho da fazenda para dentro, fazem um ponto franzido bem miudinho, só que não apertam tanto como aqui, porque se apertarem muito a perna fica estrangulada, fica feio. Então apertam o suficiente para formar um balãozinho, mas para não apertar a malha da perna, para não apertar o tecido da perna. Depois, se quiserem, e se isto for para a mão da criança, para brincar, para mexer muito, podem até com um pontinho invisível unir aqui o macacão à perna, de forma que não fique buraco para dentro, que não se possa ter acesso à parte de dentro. Ele fica assim folgadinho, fica bonitinho. Agora estou a acabar de prender os braços, que são bem fáceis, um de cada lado, 2 botões de madeira, aqui eu acho que a madeira é o que funciona melhor, 2 botões de madeira, uma agulha comprida, linha dupla para ser bem resistente e vocês não a partirem, passa de um lado ao outro e eu aconselho a que não apertem muito, porque se vocês apertarem muito os botões, o bracinho vai abrir assim, ele parece ter as mãos abertas, não vamos querer isso, não apertem muito, passem de um lado ao outro, eu já estou a terminar, não apertei, fica só assim, de maneira que fica articulado, mas não muito apertado, volta a entrar e remata por dentro aqui do braço, rematem de maneira simples ou então façam a linha sair num outro lado qualquer da peça que não se veja, eu vou arrematar aqui atrás do bracinho, aqui. Às vezes até dou assim uma meia voltinha, posso fazer aquele nó de remate, e já está, cortar a linha. O que é que falta no nosso Mateus? Falta fazermos o cachecol com a tirinha, que eu acho que não é preciso grandes explicações, vocês já sabem, direito com direito, vocês vão costurá-lo todo, deixando uma abertura assim no meio da peça, uma abertura de 3 cm para poderem virar o cachecol, viram-no, fecham a abertura com pontinho invisível, passem a ferro e vamos colocá-lo aqui no pescoço do nosso Mateus. Podemos dar uma voltinha, no meu caso eu apliquei um botãozinho que diz Anitta Catita, vocês podem aplicar aquilo que quiserem, ou um botãozinho de madeira, ou um guiso, ou aquilo que vocês mais gostarem, é indiferente. Antes de colocarmos as hastes, vamos passar para a medida de marcação dos olhos, que eu aconselho sempre que vocês marquem com a caneta fantasma para não errar na tinta, porque é a pior parte, fazer o trabalho todo e depois estragar no final a pintura, custa, dói muito. Então é assim, vamos marcar os olhos do nosso alce, medindo da costura, da pinça, da costura para aqui, 2 cm para baixo, assim, 2 cm, vamos marcar,
Eu até posso confirmar aqui no alce original para ver como é que está. Sim, 2 centímetros e meio marcam aqui o olhinho, da costura para aqui, 2,5 marcam. Depois marcam da costura central, novamente, 3 centímetros. Não, 2 chega. 2,5 de cima para baixo e 2 da costura lateral para aqui. 2,5 daqui para aqui e 2 daqui para aqui. Fazem uma pintinha, fazem de um lado e fazem do outro para que possamos pintar. Eu vou já pintá-los para vocês poderem ver. Precisar de um pinta-olhos. Se não tiverem um pinta-olhos, alguma coisa redondinha, um boleador, às vezes também serve. E geralmente eu uso um blush definitivo nas minhas bonecas, que é arrosado. Eu não consegui encontrar um blush definitivo que fosse assim meio acastanhado, que combinasse aqui com o Mateus. Então, eu estou a utilizar mesmo um pó, um blush em castanho. Eu acho que resulta. O que poderá acontecer é com o tempo desvanecer, mas pronto, de vez em quando vamos lá e damos um ar da sua graça e retocamos o nosso Mateus, porque o cor-de-rosa não combina muito bem aqui com o alce. Então, fizemos as marcações dos olhos com a caneta fantasma e é por cima das marcações dos olhos da caneta fantasma que nós vamos, com o pinta-bolas, aqui, pintar os olhinhos. Molhar o pinta-bolas em cima da marcação, pressionar um bocadinho e já está. Vamos deixar secar, fazer do outro lado a mesma coisa. Deixar secar, se quiserem dar aquela pintinha branca. Aqui com o blush e com o nosso pincel, vamos dar assim um arzinho de graça aqui ao nosso Mateus. E depois vocês escolhem, ou bordam o focinho do Mateus com linha preta, ou então com uma caneta da Micron, que são perfeitas para fazer as pestaninhas, as sobrancelhas das bonecas. Também dá para fazer o efeito daqueles cortes que o Mateus tem no focinho. Podem fazer ou bordando com a linha preta, ou então com a caneta da Micron. Eu vou fazer aqui para vocês verem com a caneta da Micron. É só fazer assim 2 risquinhos aqui e aqui. Nesta parte vamos ter muito cuidado, vocês sabem, a tinta de tecido demora o seu tempinho a secar. Se tiverem assim com um bocadinho de pressa de acabar o projeto, secador nela, deem a pintinha de luz branca, façam pestaninhas se quiserem no vosso alce, aquilo que vocês quiserem. Falta colocar aqui as hastes, que vão ser colocadas na parte de trás, dividindo a meio e com pontinho invisível. Começam a costurar aqui com o ponto invisível. Eu vou costurá-las, volto já com o alce feito. Não esqueçam de utilizar a linha da mesma cor para fazer o ponto invisível a unir as hastes ao corpo do Mateus. E o nosso alce Mateus está prontinho, feito. Espero que vocês gostem de o costurar. Não se esqueçam que se tiverem alguma dúvida, perguntem aqui no grupo, porque o grupo serve para isso mesmo, para trocarmos impressões e para que vocês possam esclarecer alguma dúvida que tenham na confecção do alce. Não se esqueçam de dar a pintinha branca de reflexo no olho, só quando o olho estiver bem seco. Eu fiz assim uma sobrancelhazinha, vocês se quiserem podem fazer, em vez do alce Mateus, um alce menina. Será que existe? Se calhar existe. Podem pôr uma florinha, podem pôr pestanas, aquilo que vocês quiserem. É assim, mas tem que a tinta estar bem seca, não esqueçam.
e espero pelas vossas questões, se tiverem dúvidas, se precisarem saber mais algum pormenor, não custa nada, peçam lá no grupo, lá não, aqui no grupo, porque se vocês estão a ver, já estamos aqui no grupo, peçam aqui no grupo, que eu ajudo. Beijos e muito boas costuras para vocês.